Observe estas duas esferas movendo-se na tela. Elas estão representando dois importantes átomos que constituem grande parte da matéria que conhecemos, das plantas ao homem. Especialmente esses dois componentes são de muito interesse na análise de gases e representam o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio. Todos os combustíveis derivados do petróleo são compostos por esses dois importantes elementos. Veja, o metano, que compõe o nosso conhecido gás natural veicular, é um agrupamento organizado desses átomos, composto por um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio. A todo agrupamento estruturado de átomos com propriedades específicas, damos o nome de molécula, e é essa a representação da molécula do metano. O gás natural é um conjunto de bilhões e bilhões de moléculas como essa, que possuem propriedades idênticas. Esse é apenas um exemplo das combinações possíveis desses dois átomos. Mas podemos fazer outra combinação num novo exemplo. Dessa vez, com 8 átomos de carbono e 18 átomos de hidrogênio. É a molécula denominada octano, de maior tamanho e peso que a do metano. Essa molécula agrupada, também com bilhões de moléculas similares, é uma das constituintes da gasolina pura e pode representá-la bem. Várias outras combinações podem ser arranjadas e representam as diversas moléculas encontradas na composição do petróleo, que determinam os diversos tipos de combustíveis que conhecemos. Entenda que os combustíveis derivados do petróleo são compostos pelos dois únicos átomos, o carbono e o hidrogênio. Vários combustíveis que conhecemos, como o gás natural, a gasolina, o diesel, entre outros, se diferenciam porque são compostos por moléculas com estruturas diferentes e com números diferentes de átomos de carbono e hidrogênio. Bastam essas diferenças para apresentarem características e propriedades distintas, e isso é suficiente para serem utilizados em diversos motores, como de ignição por centelha, de ignição por compressão e até em reatores de aeronaves. Mas no Brasil utilizamos também o álcool, que não deriva do petróleo e, por uma feliz coincidência, também é composto por carbono e hidrogênio. A diferença é que possui em sua estrutura molecular um novo átomo, o átomo de oxigênio. Veja. A molécula do etanol, o álcool utilizado no Brasil, pode ser representada por essa estrutura atômica. O etanol, como apresentado aqui, possui 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo adicional de oxigênio. O átomo de oxigênio modifica a estrutura molecular do etanol em relação aos hidrocarbonos puros derivados do petróleo e confere ao álcool propriedades distintas daqueles derivados. O importante a ser observado para o nosso estudo de análise de gases é que o álcool também é composto por carbono e hidrogênio, e esses dois átomos, durante a reação de combustão, produzem novas moléculas que poderão ser detectadas nos resíduos da combustão. Como todos os combustíveis que utilizamos possuem apenas esses átomos, os resíduos da reação de combustão serão similares, permitindo a análise dos gases de descarga de uma forma universal. A composição do ar atmosférico é também muito importante para realizarmos a análise de gases de descarga. Isso porque os componentes do ar também participam da reação de combustão, passando a integrar os elementos que fazem parte do gás de descarga. Veja como o ar é constituído. O primeiro e principal componente é o nitrogênio, cuja sigla é N2. Sozinho ele representa 78,01% do volume total do ar.
O segundo componente mais abundante no ar é o oxigênio, e sua sigla é o O2. Ele representa 20,99% do volume total do ar. Você já deve ter percebido que os dois últimos elementos representam juntos 99% do volume do ar. O restante, apenas 1%, é composto por vários outros componentes, como o hélio, o argônio, o dióxido de carbono e o hidrogênio. Como esses outros componentes representam uma parcela muito pequena do ar, apenas 1% do seu volume, vamos considerá-los incorporados ao próprio nitrogênio. E daqui para frente poderemos dizer que o ar é composto da seguinte forma simplificada: 21% de oxigênio e 79% de nitrogênio aparente. Este termo nitrogênio aparente serve apenas para representar o nitrogênio e os demais gases presentes no ar, à exceção do oxigênio. O conceito de nitrogênio aparente irá facilitar nas diversas análises que teremos que fazer daqui para frente. Para passarmos adiante, vamos fazer uma breve recordação. Os combustíveis tradicionais utilizados comercialmente para abastecimento de veículos são sempre compostos por carbono e hidrogênio, com exceção do álcool, que possui o oxigênio incorporado à molécula. O ar atmosférico é composto basicamente por nitrogênio e oxigênio livres. E, por simplificação, trataremos o nitrogênio como nitrogênio aparente, para representar os diversos outros componentes do ar. Agora, o próximo passo é entender bem o que é o processo de combustão. A reação de combustão, que ocorre na câmara de combustão do motor, pode ser entendida do ponto de vista atômico como uma nova combinação dos átomos constituintes do combustível e do ar. Ela é obtida quando se tem um ambiente que favorece o seu surgimento. Nos motores de ignição por centelha, a reação é iniciada por uma centelha elétrica num local bem apropriado, na câmara de combustão. Para entendermos o processo, vamos lançar mão novamente das animações gráficas. Veja! O metano, na presença de oxigênio e de uma centelha elétrica, separa seus átomos constituintes, que rapidamente reagem com o oxigênio presente no ar, formando duas outras moléculas. O CO2, denominado dióxido de carbono ou gás carbônico, e a água ou H2O. Durante a reação de oxidação, uma grande quantidade de energia térmica é liberada sob a forma de calor. A reação de combustão, também chamada de reação de oxidação, é a combinação do oxigênio com o carbono e com o hidrogênio do combustível, formando novas moléculas. A mesma reação pode ser obtida da combinação dos outros combustíveis, como o octano, a molécula que utilizamos para representar a gasolina. Para essa reação, mais oxigênio é necessário para que todo o carbono e todo o hidrogênio do combustível reajam completamente. Mesmo assim, os únicos produtos da combustão são o CO2 e a água. Mas e o caso do álcool? Ele já tem oxigênio. Sim, a molécula do álcool já possui uma oxidação parcial, por isso não libera tanto calor quanto a gasolina e também necessita de menos oxigênio para reagir. Veja! No caso do álcool, a reação de combustão produz em seus produtos os mesmos elementos, o CO2 e a água. Também é importante perceber que a quantidade de oxigênio requerida para a reação é menor. A combustão de uma molécula de álcool libera menos calor que uma molécula de gasolina, devido à presença do oxigênio em sua estrutura.
Na prática, isso significa que é preciso maior quantidade de álcool em relação à gasolina para que os motores desenvolvam torques similares, provocando nos motores a álcool um maior consumo de combustível. É da reação de combustão que extraímos o calor necessário para a elevação da pressão e consequente deslocamento do êmbolo dentro do cilindro. É por meio da combinação do oxigênio do ar com os elementos que compõem o combustível que é possível extrair essa energia térmica contida no combustível. Do ar apenas aproveitamos o oxigênio. Os demais elementos são essencialmente inertes e praticamente não participam da reação de combustão, sendo expelidos na descarga assim como entraram no motor. Além disso, o CO2 e a água sempre serão expelidos na descarga, porque são os compostos provenientes da reação de combustão de um hidrocarbono. Bem, é fácil entender as características principais da combustão. Agora vamos conhecer o que é uma mistura rica, uma mistura pobre e uma mistura estequiométrica. A próxima animação vai esclarecer isso facilmente. Veja. Suponha que tenhamos, por exemplo, uma certa quantidade de metano e uma certa quantidade de ar. A proporção entre o combustível e o ar na mistura é dita estequiométrica, quando os resíduos da reação de combustão são compostos exclusivamente por CO2 e água, não possuindo combustível nem oxigênio livre. Essa reação de combustão é também chamada de reação estequiométrica, simplesmente porque ocorre com uma mistura estequiométrica. Então reveja. Com uma mistura estequiométrica, a reação de combustão teórica, também chamada de reação estequiométrica, produz exclusivamente CO2 e água. O nitrogênio praticamente não participa da reação e está também presente nos produtos da combustão, assim como estava presente no ar. A mistura pobre é uma mistura que contém mais ar do que o necessário para reagir com o combustível. Então, durante a reação de combustão, sobra oxigênio. Os produtos de uma reação de combustão com mistura pobre são compostos por CO2, água, nitrogênio, que não participa da reação, como na mistura estequiométrica, e o oxigênio que sobra durante o processo. Já uma mistura rica possui características inversas. A mistura rica contém excesso de combustível e, portanto, durante a reação de combustão, sobra combustível, por não haver oxigênio suficiente para a queima. Os produtos de uma reação de combustão com mistura rica são compostos por CO2, água, nitrogênio, que não participa da reação como anteriormente, e o combustível não queimado, denominado aqui como HC ou hidrocarbonos não queimados. Como estamos tratando de análise de gases, qualquer observação é válida. Então já podemos fazer uma primeira reflexão. Se medirmos na descarga de um motor um excesso de oxigênio, é indício de alimentação com mistura pobre. E se medirmos na descarga de um motor um excesso de hidrocarbonos, é indício de mistura rica. Toda análise de gases de descarga, realizada para diagnosticar falhas no motor, é uma procura objetiva no sentido de identificar o enriquecimento ou o empobrecimento excessivo da mistura admitida. Essa é a essência da análise de gases, que te permitirá perceber onde está a falha do motor. Mas ainda tem muitos detalhes que merecem atenção. É fato que o motor de ignição por centelha opera com misturas pobres ou ricas, mas sempre próximas à estequiométrica. Para identificar o tipo de mistura com a qual o motor está sendo alimentado, foi criado um parâmetro padrão, denominado fator lambda da mistura. Veja como é simples compreendê-lo. Dizemos que o fator lambda é igual a 1
se a mistura for estequiométrica. Maior que 1, se a mistura for pobre. E menor que 1, se a mistura for rica. Por exemplo, um motor alimentado com uma mistura de fator lambda 1,1 significa que está sendo alimentado com 10% de excesso de ar. Se for alimentado com uma mistura de fator lambda 0,9, significa que está sendo alimentado com 10% de excesso de combustível. Esse excesso ou falta de combustível é sempre em relação à mistura teoricamente ótima ou estequiométrica. Para entender a combustão real, vamos fazer uma animação diferente. Você verá o motor como uma espécie de caixa preta, onde uma mistura de combustível é introduzida e gases residuais são expelidos continuamente. Veja. Separamos a mistura admitida em combustível e ar e os gases residuais em CO2, água e nitrogênio aparente. Essa primeira proporção com a qual o motor está sendo alimentado é a proporção estequiométrica. Note que na descarga existem apenas CO2, água e nitrogênio aparente, como vimos anteriormente. Agora, se acrescentarmos mais combustível na mistura, formando uma mistura rica, na descarga aparece combustível não queimado. Por outro lado, se acrescentarmos ar na mistura, produzindo uma mistura pobre, sobra na descarga o ar adicional, composto por oxigênio e nitrogênio aparente. A análise de gases é realizada na chamada base seca. Embora a água seja parte integrante dos produtos da combustão, ela é retirada durante a análise para manter sob a forma gasosa apenas gases com comportamentos aproximados a um gás ideal. Esse método permite a identificação do nitrogênio presente nos gases residuais, sem a necessidade de medi-lo, porque é tratado como o exclusivo integrante dos resíduos, além dos compostos que contêm carbono e oxigênio livre. Esta é novamente a combustão com a mistura teoricamente ótima ou estequiométrica. Agora vamos representar a combustão real, ao invés da combustão teórica de um motor, se ele for alimentado com uma mistura estequiométrica. Na prática, o motor expele outros gases além do CO2 e da água, mesmo quando alimentado com essa mistura estequiométrica. Na descarga são expelidos CO2, água, nitrogênio aparente, hidrocarbonos não queimados, oxigênio, além de monóxido de carbono, cuja sigla é CO. Estranho, não? A mistura não é pobre nem rica, mas na descarga estão presentes todos esses elementos. A presença dos hidrocarbonos não queimados, o oxigênio e o monóxido de carbono indicam que a combustão em um motor real não é perfeita. Há várias razões para o surgimento desses elementos, que inclusive, à exceção do oxigênio, apresentam algum tipo de toxicidade. Veja na animação seguinte como surge na descarga hidrocarbonos não queimados, mesmo que a mistura admitida seja estequiométrica. Quando a mistura combustível-ar é comprimida, parte do combustível infiltra nas calhas dos anéis de segmento, nos contornos das válvulas, vela, e outra parte é dissolvida por pressão na pequena película de lubrificante presente no brunimento do cilindro. Quando a combustão ocorre, estas regiões ficam escondidas da chama e o combustível infiltrado acaba não participando da combustão, ficando apenas sujeito a uma alta temperatura e pressão. No processo de descarga, a pressão é reduzida e esse combustível é expelido junto com os gases residuais, passando a compor os produtos da combustão. A tecnologia de fabricação dos motores é muito importante para minimizar esse elemento na descarga. Isso porque os motores possuem peças mais justas, com menos regiões que possibilitam esconder, por assim dizer, o combustível. Entenda que a combustão perfeita produzirá apenas CO2 e água. Esses elementos não são tóxicos, mas é claro que, em excesso, podem prejudicar o meio ambiente, por ocupar o espaço do elemento essencial à vida, o oxigênio. Outro importante gás que merece destaque pela sua toxicidade é o monóxido de carbono. Veja como ele é formado na câmara de combustão, mesmo que a mistura admitida seja estequiométrica.
O monóxido de carbono é um gás cuja molécula é composta por um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. É conhecido como um gás proveniente de uma reação incompleta do carbono, porque sua oxidação completa produz, como já vimos, o CO2. O CO é formado em altas temperaturas e sua concentração é aumentada nos produtos da combustão quando a concentração de oxigênio na mistura é baixa. Mesmo que a mistura seja estequiométrica, parte do CO2 é dissociado em CO em uma taxa que também depende da temperatura e da concentração de oxigênio livre durante a reação de combustão. Um motor de combustão deve expelir na descarga o mínimo de CO e o mínimo de HC. Eles são os principais compostos que caracterizam a combustão real de um motor e contribuem para a realização do diagnóstico de falhas por meio da análise de gases. Entenda que na reação de combustão real são produzidos necessariamente CO2, água, oxigênio, hidrocarbonos não queimados, monóxido de carbono, além do nitrogênio aparente, que estamos tratando como inerte. Esses são os elementos essenciais para a realização da análise de gases e precisam ser criteriosamente entendidos para que o diagnóstico do motor possa ser realizado com sucesso. A análise de gases parte do entendimento do gráfico de concentrações de produtos, em função do nível de enriquecimento e empobrecimento da mistura. Veja. Esse gráfico informa, no eixo horizontal, o fator lambda da mistura, e no eixo vertical, a concentração dos 4 subprodutos da combustão: CO2, O2, CO e HC. Os pontos do gráfico presentes na linha de lambda, igual a 1, indicam a alimentação do motor com mistura estequiométrica. Os pontos à esquerda indicam a alimentação com mistura rica. E à direita indicam a alimentação com mistura pobre. Vamos analisar o comportamento de cada um desses elementos na descarga de um motor, começando pelo CO2, dióxido de carbono. Lembre-se que o CO2 é o principal subproduto da combustão e será máximo quando a combustão for completa. Veja. A curva que representa a emissão de dióxido de carbono tem a concavidade voltada para baixo. Significa que se a mistura admitida pelo motor estiver rica ou pobre, a concentração de dióxido de carbono na descarga tende a reduzir. Por outro lado, a concentração é máxima quando a mistura se aproxima da estequiométrica. O CO2 serve como referência na análise de gases para indicar a qualidade da combustão. Isso porque cada combustível, quando queimado completamente, expele uma concentração máxima de CO2. Em geral, um motor em bom estado, alimentado por quaisquer dos combustíveis que conhecemos, apresenta concentração de CO2 próxima a 15%. Se o motor estiver expelindo o CO2 próximo de 15%, é indício de uma boa combustão. Se o motor, por outro lado, estiver emitindo menos de 15%, por exemplo, 9, 10 ou 11%, é indício de falha de combustão. A primeira suspeita é de que o motor esteja sendo alimentado com mistura incorreta, distante da estequiométrica, muito pobre ou muito rica. A segunda suspeita recai em falhas de ignição que impedem que a reação de combustão ocorra em todos os ciclos, reduzindo a concentração de CO2 na descarga. E uma terceira suspeita é que o combustível utilizado pode estar contaminado com solventes que produzem concentrações aleatórias de CO2.
Lembre-se de que o motor em bom estado emite CO2 à proporção de aproximadamente 15%. Cada combustível apresenta concentração máxima de CO2 diferente, mas os 15% servem como referência aproximada para a indicação de uma boa combustão no motor. Agora, o segundo gás, o oxigênio. A emissão de oxigênio é fácil de ser compreendida e poderá ser memorizada a seguinte regra: quanto mais pobre for a mistura, maior será a emissão de oxigênio na descarga. Isso porque, à medida em que ocorre o empobrecimento, não haverá combustível suficiente para reagir com todo o oxigênio e ele irá sobrar na descarga. Veja como é o comportamento da curva de oxigênio no gráfico de emissões. A curva parte de uma baixa concentração de oxigênio quando a mistura é rica e aumenta progressivamente quando a mistura se torna pobre. Mesmo se o motor for alimentado com mistura estequiométrica, existe uma pequena concentração de oxigênio na descarga, algo próximo de 1%. Isso confirma a tese de que a combustão não é perfeita, mas é muito próxima da ótima. Outro aspecto a ser observado é se a concentração de oxigênio for muito elevada. Isso é indício de falhas de ignição, pois o combustível não reage com o oxigênio sobrando integralmente na descarga. As duas situações mais críticas que sugerem maior atenção são: se o oxigênio estiver em excesso, é indício de mistura demasiadamente pobre, e se o oxigênio estiver escasso, é indício de mistura demasiadamente rica. O terceiro gás da nossa análise é o monóxido de carbono. Este é um gás perigoso por sua toxicidade e é a razão pela qual não se deve fazer análise de gases em ambientes sem ventilação. O aumento da concentração de monóxido de carbono nos gases de descarga está relacionado diretamente com o enriquecimento da mistura. Veja no gráfico. O monóxido de carbono tem um comportamento inverso ao do oxigênio. Com misturas ricas, a emissão é alta e, à medida que a mistura vai empobrecendo, a concentração vai reduzindo progressivamente. Portanto, do ponto de vista da emissão desse gás, quanto mais pobre for a mistura, menos emissão ocorrerá. Se a amostra de descarga contiver alta concentração de monóxido de carbono, é indício inicial de mistura excessivamente rica. Outra fonte de aumento da concentração desse gás é o aumento da temperatura da chama, que pode ser provocada pelo avanço excessivo da ignição ou razão de compressão incorreta. E ainda, o consumo excessivo de óleo lubrificante na câmara de combustão, que acaba por alterar a quantidade de elementos que contém carbono, produzindo uma mistura com características similares à mistura rica. A emissão de CO de um veículo é dependente do seu ano de fabricação e deve ser consultada previamente. Nos veículos atuais, deve ser menor que 0,5% em marcha lenta. O quarto gás de descarga é o HC, ou hidrocarbonos não queimados, que já nos referimos anteriormente. É importante observar que a quantidade de HCs expelidos está diretamente associada ao nível tecnológico do motor e, eventualmente, ao desgaste dos anéis, calhas e cilindro. Veja como é a curva de emissão de HC por meio do gráfico de emissões novamente. A curva apresenta uma ligeira concavidade voltada para cima. Significa que a mistura excessivamente pobre ou demasiadamente rica aumenta a concentração de HC nos produtos da combustão. Isso ocorre porque o excesso de combustível, no caso das misturas ricas, é expelido na descarga pela falta de oxigênio para queimar o combustível. E o empobrecimento excessivo impede a manutenção da temperatura da chama durante a sua propagação, provocando a extinção da chama. Na análise de gases, se for observado excesso de hidrocarbonos na descarga, é forte indício de mistura rica ou pobre e, portanto, indício de falhas de alimentação de combustível. Já o excesso, em exagero, de hidrocarbonos na descarga indica falha de ignição, pois, nesse caso, a combustão não ocorreu e o combustível acaba saindo na descarga, assim como entrou no motor.
O valor correto de hidrocarbonos deve ser também verificado junto ao fabricante do veículo, uma vez que depende da tecnologia empregada na fabricação dos seus motores. Atualmente, um veículo deve emitir menos de 100 partes por milhão de HC em marcha lenta. Bem, após entendermos as características das emissões gasosas, o gráfico de emissões com todos os gases presentes fica mais claro. Agora, podemos fazer importantes análises finais. Veja! Para identificar se a mistura admitida pelo motor está excessivamente pobre, os produtos da combustão devem conter baixa concentração de CO2, alta concentração de oxigênio, elevada concentração de HC e baixa concentração de monóxido de carbono. Por outro lado, para identificar se a mistura admitida pelo motor está excessivamente rica, os produtos da combustão devem conter baixa concentração de CO2, alta concentração de monóxido de carbono, elevada concentração de HC e baixa concentração de oxigênio. Para uma combustão correta, os elementos devem estar em concentrações que enquadrem a mistura próxima de lambda igual a 1. Alta concentração de CO2, baixa concentração de oxigênio, baixa concentração de CO e o mínimo possível de HC. Portanto, deve estar na região intermediária do gráfico de emissões. O catalisador é muito importante no veículo e tem a função de reduzir a emissão de poluentes. A princípio, são dois os componentes poluentes na descarga: o monóxido de carbono e os hidrocarbonos não queimados. No catalisador, ocorre uma nova reação de combustão e esses elementos reagem novamente com o oxigênio livre. Veja! Se o motor estiver sendo alimentado com mistura estequiométrica ou pobre, haverá na descarga a emissão de CO2, água, HC e CO, além do oxigênio livre. Esses 4 elementos são introduzidos no catalisador junto com o oxigênio e atravessam a cerâmica interna. Na cerâmica estão impregnados alguns elementos nobres, como a platina, o ródio, o ouro, etc. Esses elementos nobres provocam uma nova reação de combustão do HC e do CO com o oxigênio, transformando-os em CO2 e água. O catalisador ideal, portanto, é aquele que expele exclusivamente CO2 e água, gases não nocivos. O motor equipado com esse catalisador pode ser considerado não poluente. Como o catalisador altera as concentrações dos gases residuais, a realização da análise de gases antes e depois do catalisador produz resultados diferentes. Na prática, a análise de gases é comumente realizada após o catalisador, no terminal do cano de descarga. Então, nesse ponto, o catalisador já atuou sobre os resíduos da combustão incompleta e na descarga devem ser observados o máximo de CO2 e o mínimo de CO e HC. A análise de gases também pode ser utilizada para verificar a eficiência do catalisador. A medida da concentração de oxigênio antes e depois do catalisador permite verificar se ele está atuando corretamente, pois o oxigênio deve reagir com os produtos incompletos da combustão e ter sua concentração reduzida na saída do catalisador. Se isso estiver ocorrendo, significa que o catalisador está operante. Se a concentração de oxigênio não reduzir, é sinal de ineficiência catalítica.
PROCONVE, Programa Nacional de Controle de Emissões Veiculares, estabelece as emissões que os veículos automotores podem produzir em função do seu ano de fabricação. Existem dois tipos de normas de emissões: aquela aplicada diretamente sobre o fabricante, regulamentando as emissões dos veículos novos, e aquela aplicada sobre os veículos já em circulação. Para a manutenção veicular, o PROCONVE estabelece as emissões em marcha lenta, em porcentagem volumétrica e em partes por milhão. A tabela que será apresentada a seguir mostra os limites estabelecidos pela norma a partir de 1988. Emissão de CO2. A partir de junho de 88, maior que 8%. Emissão de CO. A partir de junho de 88, menor que 3%. A partir de janeiro de 92, menor que 2,5%. A partir de janeiro de 97, menor que 0,5%. Emissão de O2. A partir de junho de 88, menor que 7%. Emissão de hidrocarbonos não queimados. A partir de junho de 88, menor que 600 ppm. A partir de janeiro de 92, menor que 400 ppm. A partir de janeiro de 97, menor que 100 ppm. A diluição deve ser maior que 6%. A diluição é a soma das concentrações de CO2 e CO e indica de forma rápida se existem entradas falsas de ar no coletor de descarga. Se isso ocorrer, a concentração de CO2 tende a cair, pois o ar passa a ocupar uma parte do volume dos produtos, reduzindo a diluição. A redução da diluição é sinal de alerta suficiente para impedir a realização da análise de gases, sob pena de erros de diagnósticos. Na prática, uma boa amostra de gases deverá apresentar diluição próxima do percentual máximo de CO2, ou seja, 15%. O chamado CO corrigido também é regulamentado pelo PROCONVE. A diferença entre a concentração de CO e o CO corrigido deve ser menor que 0,5%. Essa função é similar à função anterior e também oferece indícios de diluição dos gases residuais com o ar. Atualmente, embora exista regulamentação sobre os valores de emissões, os índices governamentais não devem ser utilizados para diagnóstico de motores, porque sua faixa de valores é muito ampla e os motores apresentam inadequações de funcionamento, muito antes de atingir esses requisitos legais. Um exemplo é a concentração de 8% de CO2 estabelecido pela legislação. Nos motores modernos, esse valor deve estar próximo de 15%. Uma leitura de 12% já é indício de falhas. O analisador de gases para veículos automotores é um equipamento capaz de identificar a concentração de alguns dos componentes que constituem o gás de descarga do veículo. O equipamento básico é chamado de analisador 4 gases e é capaz de identificar a concentração dos 4 gases tratados anteriormente: o CO2, o O2, o HC e o CO. Além disso, oferece 2 outras informações: o CO corrigido e a diluição.
Ainda pode ser equipado com um sensor adicional para identificação de óxidos de nitrogênio. Entretanto, essa não é uma leitura usual nas oficinas mecânicas. É muito importante para realizar a análise de gases que o cano de descarga do veículo esteja em perfeita condição de uso, não possuindo nenhum furo, o que provocaria uma leitura incorreta dos gases residuais. A inspeção visual da tubulação de descarga é útil para avaliar o estado de conservação. Se a descarga contiver furos, ela deve ser substituída antes da realização da análise de gases. A operação do equipamento é simples, exigindo apenas uma calibração periódica automática para a aferição dos seus sensores. Para realizar essa operação, basta remover o tubo de aspiração da amostra de gás na parte traseira do analisador e iniciar o processo. A bomba de aspiração irá aspirar ar da atmosfera e o fará circular pelos sensores do equipamento. O ar atmosférico contém uma quantidade constante de 20,9% de oxigênio e uma concentração quase desprezível dos outros componentes medidos. Quando o resultado é próximo desse valor para o oxigênio e próximo de zero para os demais gases, indica que o equipamento está preparado para iniciar a coleta da amostra do gás de descarga. Acople a mangueira no analisador e prepare o veículo para iniciar o ciclo de aspiração. Instale o sensor de temperatura do óleo no tubo da vareta, descendo-o até o cárter. No veículo, dê a partida no motor e aguarde o seu aquecimento. O primeiro acionamento do eletroventilador poderá ser considerado como indicador de temperatura ideal. A temperatura do óleo de aproximadamente 80 graus, monitorada pelo analisador, é também uma forma de indicar esse momento. Quando o motor estiver aquecido, acelere o motor a 3.000 RPM por aproximadamente 30 segundos. Esse procedimento tem o objetivo de fazer uma lavagem da câmara de combustão e cárter pelo blow-by, colocando o motor em regime aproximado à operação de trânsito. Também é útil para aquecer o catalisador. O analisador possui uma sonda para coleta da amostra dos gases de descarga que deve ser instalada na tubulação de escapamento do veículo. Inicie o ciclo de aspiração no analisador com o motor em marcha lenta. Aguarde alguns instantes observando a alteração contínua das concentrações medidas. Após aproximadamente 1 minuto, os valores estabilizam e os resultados podem ser consultados a partir deste momento. São informadas as concentrações de CO2, CO e oxigênio em porcentagem volumétrica e a concentração de HC em partes por milhão. Também são informados simultaneamente a diluição e o CO corrigido. Os gases residuais emitidos pelo motor são fortemente influenciados pelo tipo de mistura admitida pelo motor. Com o objetivo de facilitar a interpretação das concentrações de gases, aumentando a velocidade do diagnóstico do motor, o analisador 4 gases calcula instantaneamente o fator lambda da mistura admitida e apresenta o resultado no display. O fator lambda é informado online com as respectivas concentrações dos gases.
Isso facilita muito o diagnóstico porque posiciona o operador diante do gráfico de emissões, permitindo que identifique rapidamente se a mistura está pobre, rica ou estequiométrica. Nesse exemplo, temos uma mistura estequiométrica com fator lambda igual a 1. Por sua simplicidade, o fator lambda é o primeiro item que deve ser consultado para iniciar o diagnóstico. Essa é uma amostra que indica uma boa combustão, não só pelo fator lambda, mas pela alta concentração de CO2, 15%, baixa concentração de CO e oxigênio, próximo de zero, e baixa concentração de HC, menor que 50 ppm. Uma vez identificado esses valores e suas projeções no gráfico de emissões, o operador perceberá com clareza a qualidade do processo de combustão. O analisador de gases é o equipamento que traduz em números os eventos térmicos que ocorrem no motor e é o único equipamento capaz de permitir um diagnóstico seguro desses processos internos, uma vez que são invisíveis aos nossos olhos. Lembre-se de que o fator lambda igual a 1 indica alimentação do motor com mistura estequiométrica. O fator lambda menor que 1 indica alimentação com mistura rica. E o fator lambda maior que 1 indica alimentação com mistura pobre. Calibração correta do analisador. Em uma amostra de ar, a concentração de oxigênio deve ser próxima de 21%. Os demais gases devem apresentar concentração próxima de zero. Especialmente a leitura de hidrocarbonos poderá oscilar ligeiramente, sendo aceitável até 10 partes por milhão de HC. O fator lambda não será calculado nessa circunstância. A contaminação do equipamento com hidrocarbonos pode ser percebida pela elevação da sua concentração na amostra de ar, evidenciando sua presença no equipamento e mangueiras de coleta. Caso identifique essa característica, limpe a mangueira com ar comprimido até que a leitura de HC seja próxima de zero. Amostras corretas de gases. Veículos com injeção eletrônica e catalisador em bom estado. A mais importante característica da amostra dos gases residuais de um motor em bom estado é apresentar o CO2 próximo de 15%. Observe também que o fator lambda está próximo de 1, uma boa indicação de proporção correta entre combustível e ar. O CO e o O2 devem estar próximos de zero. E, por norma, o HC deve estar abaixo de 100 partes por milhão. Veículos com amostras similares a estas podem ser considerados em bom estado, do ponto de vista da sua combustão. Veículos com carburador em bom estado. Para os motores com carburador, as amostras são similares às anteriores. A diferença está nas concentrações de cada gás. O CO2, por exemplo, pode ser de até 12%. Isso é natural, porque o CO nos veículos com carburador pode atingir até 2,5%. Consulte o fabricante para a orientação da emissão de CO para cada veículo. A norma que regulamenta a emissão máxima por ano de fabricação pode ser utilizada como valor aproximado. A concentração de oxigênio também é razoavelmente elevada e a concentração de HC supera os 100 ppm.
A percepção do bom estado de operação desses veículos está associado ao máximo valor de CO2 e o mínimo dos demais gases. Veículos com carburador apresentam maior variação dos elementos que constituem o gás de descarga em razão da vulnerabilidade do carburador quanto a desregulagens periódicas. Esses veículos precisam de manutenções mais constantes para manter as emissões sempre dentro dos valores corretos. Amostras incorretas de gases. Veículos com injeção eletrônica e catalisador danificado. A primeira observação que podemos fazer com os dados deste conjunto de amostras é que o fator lambda é muito próximo de 1, em geral, ligeiramente maior que 1. Isso indica que a proporção da mistura admitida pelo motor está certa, ou seja, existe disponibilidade de oxigênio para a oxidação do CO e do HC no catalisador. Outra observação é que existe oxigênio livre nos gases de descarga, gerando as primeiras evidências de que o catalisador não está operante. Uma terceira observação é de que os valores de CO e o de HC estão razoavelmente elevados, confirmando a tese de que não está havendo a ação do catalisador sobre os produtos da combustão incompleta. Lembre-se de que o catalisador deve estar suficientemente aquecido. Se essa condição não for atendida, o diagnóstico pode ser incorreto. Veículos com amostras similares a estas apresentam ineficiência catalítica. Veículos com injeção eletrônica alimentados com misturas excessivamente pobres. O fator lambda muito alto é a principal característica desse tipo de amostra, revelando rapidamente o excesso de ar. Observe também o excesso de oxigênio e o valor elevado HC. Note ainda que o CO está muito baixo, reforçando o indício de que a mistura está realmente pobre, como já demonstramos na teoria. O CO2, consequentemente, está baixo, pois está diluído com o excesso de ar presente na mistura e nos gases residuais. Veículos com amostras similares a estas precisam ser verificados quanto à deficiência de alimentação de combustível, baixa pressão de injeção ou jato com distribuição incorreta. Veículos com injeção eletrônica alimentados com misturas excessivamente ricas. O fator lambda menor que 1 é a principal característica desse tipo de amostra, revelando rapidamente o excesso de combustível. Misturas ricas apresentam baixa concentração de oxigênio e alta concentração de HC. Note ainda que o CO está alto, reforçando a tese de que a mistura está realmente rica, como também já demonstramos na teoria. O CO2 também é baixo nessa condição, pois não há oxigênio suficiente para a oxidação do carbono. Veículos com amostras similares a estas precisam ser verificados quanto ao excesso de combustível que pode ser provocado por excesso de pressão dos bicos, falta de estanqueidade ou consumo excessivo de lubrificante. Veículos com carburador alimentados com misturas excessivamente ricas. O fator lambda menor que 1 é a primeira indicação de mistura rica. A alta emissão de CO e a elevada concentração de HC fortalecem esse indício. Misturas ricas também apresentam baixa concentração de oxigênio. O diagnóstico é similar ao veículo com injeção, porém, os valores de CO e HC são bem mais elevados. Observe também, como no exemplo anterior, a baixa concentração de CO2. Veículos com amostras similares a estas precisam ser verificados quanto à regulagem de alimentação em marcha lenta. Veículos com entrada de ar falsa na descarga. O primeiro forte indício de entrada falsa de ar na descarga é o elevadíssimo fator lambda.
A concentração de oxigênio nas amostras também é muito alta, porque a quantidade de oxigênio no ar é de aproximadamente 21%, e qualquer presença de ar na descarga eleva naturalmente a concentração de oxigênio. Outra evidência de ar na descarga é a elevada concentração de CO. Isso porque, se o excesso de ar fosse introduzido por meio da mistura empobrecida, a combustão produziria baixa concentração de CO. Esse tipo de diagnóstico merece muita atenção, porque se a entrada falsa de ar estiver ocorrendo antes do catalisador, poderá provocar a queda de CO, conduzindo a um diagnóstico incorreto. Verifique também a diluição, que é a soma das concentrações de CO2 e CO. Se for menor que 10%, é também um indício de entrada falsa de ar na descarga. Entretanto, não faça o diagnóstico exclusivamente por esse dado. Veículos com amostras similares a estas precisam ter o cano de descarga verificado antes da análise de gases. Bem, a tecnologia de diagnósticos está em contínuo avanço e a cada dia são aprimorados novas técnicas, métodos e equipamentos. Os produtos da combustão de um motor, como podemos ver, dizem muito a respeito do processo de formação de mistura, evidenciando falhas no sistema de injeção, carburação e ignição, e também no processo de queima, auxiliando ainda no diagnóstico do sistema de escapamento e catalisador. Em uma oficina moderna, o veículo passa por um analisador de gases na entrada, sendo diagnosticado sob o ponto de vista da sua combustão, e recebe um laudo de aprovação na saída, constando as concentrações dos produtos da combustão, atestando a qualidade do serviço de manutenção e a confiabilidade do veículo. A análise dos produtos da combustão do veículo, na entrada e na saída da oficina, indica ainda a eficiência dos procedimentos de manutenção da própria oficina, suas limitações e falhas, oferecendo ao gerente uma importante ferramenta para a gestão da qualidade. Obrigada pela atenção e sucesso!